ha venido encima, entonces me gustaría rápidamente abordar la última charla que tenemos prevista para esta mañana. Es la charla que nos va a presentar el doctor Carlos Roberto Grandini. El título de la charla, de la próxima charla, es Modificaciones superficiales de aleaciones a base de titanio para aplicaciones biomédicas. Pero antes de eso voy a presentar un pequeño bio del doctor Grandini, así la audiencia lo conoce con más detalle. El doctor Carlos Grandini posee graduación en física por la Universidad Federal de San Carlos en el año 85, maestrado en física por la Universidad de San Pablo en el año 88, doctorado en física por la Universidad de San Pablo en el año 93, y un postdoctorado en física de la Universidad degli Studi de Roma, en La Sapienza, en el año 97. Tiene libre docencia en física por la Universidad Estadual Paulista de Mezquita Filho, 2002. Y actualmente es profesor titular y docente acreditado del programa de posgraduación en Ciencia y Tecnología de Materiales, y es coordinador del grupo de anelasticidad y biomateriales. Es fellow de Biomaterial Science and Engineering y consultor ad hoc del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico de la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de San Pablo, de la FAPESPI, supongo que es esto, ¿no, Carlos? Es bolsista de productividad en pesquisa del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Biomateriales y Órganos Artificiales de la Sociedad Brasilera de Física, de la Sociedad Brasilera de Vacío, de la Sociedad Brasilera de Pesquisa en Materiales, de la Sociedad Brasilera de Microscopía y Microanálisis y de la TMS. Es evaluador institucional del Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales del Consejo Estadual de Educación del Estado de San Pablo. Tiene experiencia en las áreas de física y metalurgia, con énfasis en biomateriales metálicos y propiedades mecánicas y acústicas de materia condensada. Por favor, Carlos, te voy a dar el uso de la palabra. Si nos podrías presentar tu charla, muy agradecido de antemano. Gracias, Alfredo, Diana e Daniel, pela possibilidade de estar apresentando um pouco de nosso trabalho. Começo dizendo por que devemos estudar biomateriais. Primeiro, com o aumento da população mundial, o crescimento de acidentes de trânsito e também o aumento na expectativa de vida, afinal, todos já estamos um pouco velhos, a necessidade pelo uso de implantes, sejam eles ortopédicos ou dentários, tem crescido muito, muito e muito, né? Há uma expectativa de que, por volta do ano, que no ano 2050, teremos aí por volta de 10 bilhões de pessoas com idade acima dos 60 anos, os chamados, a chamada terceira idade. Alfredo, se vê bem a minha tela, desculpa? Sim, perfeito, sim. Perfeito. Sim. E a voz também está muito bem. Ok, muito obrigado. Bem, aqui no Brasil, quando eu tinha aí por volta dos meus 10 anos, diziam que o Brasil era um país de jovens. Então, nós tínhamos uma pirâmide onde a base era muito grande em termos de população, mas a parte inferior, a base era grande, e a parte superior, que eram os idosos, era muito pequena. Isso tem se invertido, está se invertendo, e a expectativa é que esteja completamente invertida em 2050. Então, a população idosa seja muito maior do que
a população mais jovem. Isso acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tá? Então, aí há uma expectativa aí que a população idosa cresça muito nos últimos anos. E, em função disso, a necessidade de que nós tenhamos um desenvolvimento de biomateriais para a utilização dessas pessoas seja muito crescente para garantir uma qualidade de vida melhor para essa população. Também a questão de acidentes de trânsito. Aqui no Brasil, em 2016, foram mais de 200 mil casos de internações que tiveram a necessidade de uma intervenção cirúrgica ortopédica por conta de acidentes de trânsito no dia a dia. Bem, então, eu pretendo falar nessa conversa com vocês um pouco sobre materiais para o tratamento de saúde, ligas de titânio, utilizadas, obviamente, como biomateriais, modificações de superfície nessas ligas de titânio, o que a gente espera no futuro e, se der tempo, um pouquinho sobre aonde nós estamos aqui em Bauru. Bem, como eu estava dizendo, biomateriais é um mercado crescente em todo o mundo. Né? Aqui no Brasil, em 2017, foram mais de 2 milhões de órteses e próteses que foram usados em procedimentos cirúrgicos, com um impacto de 320 milhões de dólares de recursos do sistema público de saúde. Por ano, o mercado para dispositivos médicos implantáveis, ele gira em torno de $1 bilhão aqui no Brasil. E, considerando todo o mercado nacional de órteses e próteses, esse valor pode chegar até a $5 bilhões por ano. Né? Então, é um valor muito, muito alto. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a utilização de substitutos de joelho e quadril são cerca de 1 milhão por ano. Né? Se nós levarmos em conta que implantes dentários são mais de 500 mil. Estou falando isso em termos de materiais metálicos, que é a minha especialidade. Se formos levar em conta outros materiais, isso aumenta absurdamente. Né? Então, nos Estados Unidos, por ano, são cerca de 800 mil cirurgias que envolvem algum tipo de dispositivo de osteossíntese. Aqui no Brasil, são cerca de 10 mil hospitalizações por ano envolvendo esse tipo de tratamento. Bem, a segunda geração, que nós chamamos da segunda geração de biomateriais, ela começou a utilizar materiais estruturais. Então, foram utilizados materiais que eram desenvolvidos para outras aplicações, como, por exemplo, a indústria aeronáutica e a indústria automobilística, como bem o Alberto disse aí na metade do século passado, mais ou menos. Então, esses materiais estruturais desenvolvidos para aplicações para aplicações aeronáuticas e para aplicações da indústria automobilística foram usados também para aplicações como biomateriais, sem se preocupar muito com o que aquele material estaria causando no organismo e também sem a preocupação de uma adaptação de propriedades para esses materiais. E aí entram as ligas de titânio. Então, as ligas de titânio elas têm sido muito utilizadas na área ortopédica e na área odontológica, como materiais de suporte. São substitutos com artroplastia total de quadril, substitutos de joelho, como placas, como parafusos, como reparos em coluna vertebral, como pinos para implantes dentários e
assim por diante. Então, as ligas de titânio, elas são largamente utilizadas porque elas têm uma alta resistência à corrosão, um módulo de elasticidade relativamente baixo, principalmente quando comparado com o osso humano, e uma relação resistência mecânica de densidade bastante alta e uma boa biocompatibilidade. A mais usada é a liga titânio 6 alumínio 4 vanádio. E essa liga ela é muito utilizada como biomaterial pelo fato dela ser produzida em larga escala para a indústria aeronáutica. Então, ela tem um custo muito baixo, mas ela pode causar problema, né? O vanádio ele pode trazer efeitos citotóxicos em alguns tecidos, e o alumínio é associado com desordens neurológicas. Então, há um interesse grande no desenvolvimento de outras ligas que possam utilizar elementos que não causam citotoxicidade e que ainda tenham um módulo de elasticidade bem mais próximo do osso. Então, o titânio ele vai existir em duas formas alotrópicas. Primeiro, ele tem uma temperatura de transição em torno de 882 graus Celsius. Abaixo dessa temperatura, o titânio apresenta uma fase alfa, com uma estrutura hexagonal compacta. Acima dessa temperatura, ele passa a ter a chamada fase beta, onde ele tem uma estrutura cúbica de corpo centrado. E aí, nós podemos brincar, jogar com essa temperatura, colocando elementos junto com o titânio para a formação de ligas. Então, aí nós temos o que nós chamamos de alfa-estabilizadores, aqueles que aumentam essa temperatura de transição da fase alfa para a fase beta. Então, esses elementos são alumínio, oxigênio, nitrogênio, carbono. Temos os outros elementos que reduzem essa temperatura. Então, eles estabilizam a fase beta mais próximo da temperatura ambiente. E aí nós temos o molibdênio, vanádio, tântalo, nióbio, ferro, manganês, cromo, cobalto, níquel, cobre e outros elementos. E temos aqueles que não alteram essa temperatura, se eles estiverem isoladamente junto com o titânio, que seria aí o estanho e o zircônio. Porém, se eles estiverem presentes junto com o elemento beta-estabilizador, eles favorecem ainda mais a estabilização da fase beta. Então, voltando para titânio 6 alumínio 4 vanádio, ela é uma liga que é a mais utilizada atualmente. Ela é uma liga que ela tem uma coexistência das duas fases, tanto a fase alfa como a fase beta, na composição dessa liga. E 50% de todo o titânio e ligas de titânio produzidos no mundo são utilizadas para fazer essa liga, tá? Mas ela tem um módulo de elasticidade em torno de 120 gigapascal. E isso, comparado com o osso humano, é cerca de 4 vezes o valor. Mas estudos relativamente recentes têm mostrado que o vanádio causa citotoxicidade em alguns tecidos, e o alumínio ele tem sido associado com desordens neurológicas. Bem, aí então nós entramos na terceira geração de biomateriais, que é o melhoramento, né? Então, a gente desenvolve agora materiais com características específicas de acordo com o tipo de aplicação que você quer. E aí entram as novas ligas de titânio, aquelas chamadas ligas beta-metaestáveis, né? Que são ligas que não têm alumínio e vanádio na sua composição, mas tem uma quantidade de elementos beta-estabilizadores, uma mistura de elementos beta-estabilizadores que fazem com que você tenha uma redução no módulo de elasticidade
e uma melhora considerável na biocompatibilidade dessas ligas. E aí, depois de alguns tratamentos como recozimento, como solubilização, têmpera, aparecem fases metaestáveis martensíticas aí, como a alfa-linha, alfa-duas linhas e a ômega, e a fase ômega é uma fase que não é tão desejável, porque ela causa um aumento no módulo e também na dureza do material. Então, aí surgiram ligas alternativas à liga titânio 6 alumínio 4 vanádio, ligas titânio 13, nióbio 13 zircônio, 15 molibdênio, ligas a chamada gunmetal, que é a 35 nióbio, 5 tântalo, 7 zircônio, e outras composições que foram reduzindo o módulo de elasticidade aí para a faixa de 40 a 50 gigapascal, melhorando significativamente o módulo de elasticidade, né? Então, eu vou passar meio rápido aí, que eu sei que está um pouco atrasado, né? Então, essas ligas metaestáveis, elas não passam por uma transformação alfa-beta simples. Então, tem uma composição de fases metaestáveis para que a gente atinja, que a gente parta da fase beta a alta temperatura para chegar na fase alfa em temperatura ambiente, ou, de repente, ter uma fase beta em temperatura ambiente. Então, só para se ter uma ideia, né, o aço inoxidável tem aí um módulo de elasticidade em torno de 210 gigapascal, as ligas de cromo-cobalto, que também são utilizadas principalmente para a confecção de prótese de quadril, elas têm aí um módulo da ordem de 250 gigapascal, as ligas de titânio variam aí entre, hoje até, de 40 até 110 gigapascal, e uma comparação aí com o osso cortical, aquele osso mais resistente, ele tem, aquele mais maciço, ele tem da ordem de 30 gigapascal. Então, houve uma corrida significativa para a procura de novas ligas, né, chegando aí até a faixa de 42 gigapascal. Por que se busca essa redução no módulo de elasticidade? Por conta do efeito de stress shield. Que o que acontece? Quando nós implantamos um metal, e esse metal vai ser uma prótese estrutural, todo o esforço que está submetido àquela região, ele vai ser absorvido pelo implante e não pelo osso, fazendo com que haja uma redução na densidade óssea. Tá? E isso vai acontecer de haver aí uma certa fragilidade, né, na região óssea e causando uma folga e fazendo com que esse implante vá cada vez penetrando mais na cavidade, né, pelo fato do osso não desenvolver uma densidade razoável, uma resistência razoável, pelo fato de todo o esforço ser absorvido pelo material com maior módulo de elasticidade. Então, isso faz com que a gente tenha que fazer cirurgias de reparação para poder trocar essa prótese num intervalo aí variando entre 10 e 15 anos após o seu implante. Bom, os processos que a gente utiliza para a confecção dessas ligas de titânio, então, teoricamente, nós trabalhamos com um diagrama chamado de molibdênio alumínio equivalente, onde a gente pode prever, de uma certa forma, qual é a região, qual é a fase que essas ligas vão aparecer. Então, aí a gente tem ligas nessa região aqui, ligas beta, nessa parte aqui a gente já tem as ligas alfa-beta, então dá para a gente ter uma previsão do que acontece com essas ligas. E também, usando uma teoria de Hartree-Fock e um procedimento baseado em cálculos onde nós
obtemos dois parâmetros, né, que é a teoria do orbital molecular, também a gente pode prever qual é a região e qual é o módulo de elasticidade dessas ligas. Então, o interesse nosso é que sempre esteja nessa região, cada vez mais nessa região, onde nós vamos ter ligas beta e com módulo de elasticidade mais baixo. Então, para isso, nós temos algumas maneiras de processar essa liga. A mais comum é a fusão a arco, né? Então, nós fundimos os metais precursores num forno a arco, depois nós submetemos o lingote preparado a um tratamento de homogeneização acima da temperatura de transição beta por 24 horas em vácuo, depois deixamos resfriar lentamente no forno e aí passamos por um processamento termomecânico, um processamento para que a gente possa ter uma geometria razoável para que a gente possa estar fazendo as caracterizações necessárias. Aí há um resfriamento no ar, depois de um tratamento químico da superfície para eliminar o óxido formado na superfície, se faz um novo tratamento para alívio de tensões, acima também da temperatura de transição beta, em torno de 8 horas em vácuo com resfriamento lento no forno. A partir daí, nós estamos aptos a fazer a caracterização. E aí partimos para uma caracterização química, utilizando técnicas de ICP ou fluorescência de raio-x, difração de raio-x para verificar a estrutura do material, análises de microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão para fazer uma análise da microestrutura do material, e algumas propriedades mecânicas, módulo de elasticidade e dureza, além de outras análises como fadiga, resistência à fratura, resistência ao desgaste, propriedades eletroquímicas, resistência à corrosão, e também testes de biocompatibilidade e proliferação celular para verificar a citotoxicidade ou não do material. Bem, aí eu apresento para vocês alguns sistemas binários e que depois a gente vai falar sobre modificação superficial nesses elementos. Então, aqui o Brasil é uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Então, não há sentido que a gente não trabalhe na aplicação do nióbio, utilizando o nióbio como elemento de liga. E aí, é interessante, nós fizemos aí um estudo com 4 composições, até por volta de 50% em peso de nióbio, e essas ligas titânio-nióbio, elas apresentaram uma composição começando de uma estrutura alfa, indo até a uma estrutura beta, com um valor razoável de dureza e módulo de elasticidade aí na faixa de 80 a 90 gigapascal. Podemos observar que não há nenhum efeito citotóxico, há o crescimento celular interessante na superfície desse material, e essas ligas elas têm um módulo de elasticidade relativamente baixo e uma biocompatibilidade bastante interessante. O mesmo vale para ligas titânio-zircônio, né? Então, essas ligas titânio-zircônio também, com a introdução do zircônio, a gente tem módulo de elasticidade aí um pouco mais alto que a liga anterior, mas são ligas aí razoáveis com módulo abaixo de 100 gigapascal e que não causam nenhum efeito citotóxico. Nós podemos observar aqui o crescimento celular interessante na superfície dessas ligas. Então, são ligas também com um módulo de elasticidade relativamente baixo e uma boa biocompatibilidade. O que interessa hoje, o que se busca é uma liga de titânio que utilize a
que utiliza elementos não citotóxicos, mas que também a gente possa ter uma superfície melhorada, uma funcionalização da superfície para que haja uma interação maior da superfície com o tecido ósseo. E aí, nós temos alguns problemas para enfrentar. Então, alguns danos químicos, eles levam a uma baixa resistência à corrosão e ao desgaste, a liberação de íons metálicos e a geração de detritos que levam à toxicidade desses materiais, né? E danos mecânicos, eles podem levar a uma redução na resistência e na dureza e podem causar falha por fadiga e que levam à fratura daquele material. Então, um processo interessante é que a gente possa combinar essas duas situações, desenvolvendo novas ligas e ter a modificação da superfície dessas ligas. Então, para o desenvolvimento de novas ligas, nós devemos levar em consideração a remoção de elementos tóxicos como alumínio e vanádio, né? A diminuição do módulo de elasticidade para evitar os efeitos de stress field e a melhoria da compatibilidade entre o material e o tecido. Então, esse desenvolvimento deve levar em conta as bases de metalurgia e as ligas resultantes devem ter um balanço interessante, aí, um bom balanço entre propriedades mecânicas e resistência à corrosão. Então, dentre os materiais metálicos, as ligas de titânio ainda são consideradas os materiais mais adequados para esse tipo de aplicação. Tá? E aí, a melhoria da compatibilidade entre o material e o tecido vai envolver uma modificação de superfície. Bem, então existem diversas técnicas que nós podemos utilizar aí para fazer modificação de superfície liga de titânio, né? Então nós temos aí técnicas de plasma, como o plasma spray, métodos biomiméticos aí, como imersão em soluções que simulam fluidos corpóreos, deposição eletroquímica, a deposição de vapor químico, que é a técnica de CVD muito utilizada para diamante, ablação a laser, deposição por feixe de elétrons, deposição por feixe de íons e técnicas de sol gel. Bem, dentro das técnicas eletroquímicas, se destaca a micro-arc oxidation. Então, a micro-arc oxidation, ou chamada também de plasma electrolytic oxidation, é uma oxidação, um processo de oxidação eletroquímica, geralmente aplicado aí em alumínio, manganês e titânio, né? Então, aí a gente tem uma camada porosa na superfície, né? Um recobrimento poroso na superfície, que vai permitir com que a gente tenha a penetração do tecido ósseo nesses poros e que forneça uma possibilidade de osseo-integração maior, né? Então, aí, alguns experimentos que nós fizemos aí em ligas, agora aqui, no caso, numa liga ternária envolvendo zircônio e molibdênio. Então, nós desenvolvemos essa liga como uma liga beta estável, ela foi produzida por fusão a arco, né? E depois ela foi tratada por micro-arc oxidation. Então, formou uma superfície óxida na superfície e a gente viu que essa formação na superfície foi uma formação amorfa, né? E foi formado aí uma camada porosa na superfície e o tamanho dos poros nessa liga, eles foram maiores do que aqueles que são formados na liga, no titânio comercialmente puro. E isso é interessante porque você tem uma maior
facilidade da penetração do tecido ósseo dentro desse material. Outros trabalhos onde a gente analisou o filme na superfície aí de ligas de titânio com 15, baseada em titânio com 15 zircônio. Também nós tivemos aí um bom crescimento aí na superfície desse filme, na superfície das ligas, e todos os filmes eles mostraram poros, uma morfologia de poros aí típicos com uma característica circular que favorece o processo de osseointegração. Também aí a gente trabalhou estudando degradação e tribocorrosão de ligas à base de nióbio, de titânio contendo nióbio, né? E os recobrimentos aí nessas ligas, eles mostraram uma tendência de reduzir a corrosão e ter assim uma taxa de corrosão mais baixa e uma alta resistência à corrosão. Outra coisa que foram feitas aí em termos de que se pode fazer em termos de recobrimento de superfície é recobrir a superfície com arranjos de nanotubos. Então, por essa técnica também de microarc oxidation. Então, nós colocamos aí um eletrólito de ácido fluorídrico, usamos o titânio, a liga, como um anodo, né? E, a partir daí, por reações eletrolíticas, a gente consegue fazer uma deposição desse material, desse eletrólito na superfície e crescer nanotubos de TiO2 na superfície do material, né? Então, a gente vai eliminando o titânio e vai formando essa camada, esse tubo de TiO2. Então, nós temos aí um substrato de titânio, uma liga de titânio, e nós vamos fazer uma camada, né? Uma camada de TiO2 com uma morfologia tubular. Então, aí, normalmente, a gente utiliza aí uma tensão de anodização acima de 20 volts para cima, e aí um tempo de em torno de 20 minutos no ácido fluorídrico para que a gente obtenha um nanotubo aí na faixa de 300 nanômetros de tamanho, né, de comprimento, por um diâmetro aí da ordem de 100 nanômetros e uma parede aí com a espessura de 10 nanômetros, tendo aí da ordem de 77% de volume vazio. E aí um corte na superfície, uma visão da superfície do material, então nós encontramos essas estruturas tubulares, né? E se a gente fizer uma ampliação dela, nós vamos ver que é uma estrutura aproximadamente cilíndrica, mas não muito uniforme. E aqui a gente vê um corte transversal, onde nós vemos o crescimento dessa estrutura nanotubular na superfície do material, né? Então, aí a gente tem o substrato, a base de uma liga de titânio, e a formação desse nanotubo na superfície. Então, aqui a gente pode olhar uma micrografia onde a gente enxerga nessa parte mais escura a região do substrato, e aqui onde só tem o substrato, e nessa região mais clara, onde foi crescido esse nanotubo na superfície, né? E aqui um corte transversal desse nanotubo, a gente verificando o crescimento desse nanotubo na superfície. E há também o tamanho e o diâmetro do nanotubo, ele depende do tempo em que se deixa na solução. Então, aí, para um potencial de 10 volts, aqui nós temos para 2 minutos em torno de um pouco mais de 100 nanômetros de comprimento, para 5 minutos isso passa para 200,
para 10 minutos, isso chega aí em torno de 250, e para 20 minutos, isso chega a aproximadamente 300 nanômetros aí de comprimento, e há um diâmetro aí na faixa de 35 nanômetros. Aí a gente estudou em parceria com alguns colegas, né, a deposição desses nanotubos, esses TiO2, na superfície de ligas, à base de titânio nióbio, por exemplo. E aqui, essa liga titânio 10 nióbio, ela tem uma coexistência de fases alfa e fase beta nela. Então, a gente vê aqui pelo difratograma de raio-x e pela micrografia que nós temos uma estrutura formada por lamelas. Então, a gente tem uma coexistência da fase alfa e da fase beta. Então, fazendo uma ampliação, nós podemos observar que as regiões que são ricas em fase beta, não há essa deposição. A deposição do nanotubo, ele preferencialmente acontece onde nós temos uma região rica em fase alfa. Então, a gente observa aqui também aqui a formação transversal desses nanotubos. E observamos uma estrutura rugosa aqui na superfície, mostrando essa composição, essa variação de fase. Ou seja, esses nanotubos auto-organizados, eles crescem preferencialmente na região onde nós temos mais, em regiões ricas de fase alfa. Tá? Então, aqui também nós estudamos em duas composições, em 10 e 20, e nós temos aqui uma composição semelhante. Então, esses filmes formados aí na superfície pode ser usado como uma referência nessa estrutura porosa. Ela não causa citotoxicidade, apresenta um módulo de elasticidade relativamente baixo e tem uma superfície muito mais resistente ao desgaste, né? Aqui também, em cima de várias composições da liga titânio nióbio, né? Variando de 5% até 50% nióbio, nós observamos a formação aí dos nanotubos e não observamos nenhum efeito citotóxico após a formação desses nanotubos. Então, a nanoestruturização aí da superfície via a fabricação de nanotubos com diâmetro aí da ordem de 50 nanômetros é mais favorável para aplicações biomédicas do que aqueles com um diâmetro interno maior. Opa! Bem, aqui também temos um último trabalho que saiu recentemente, com a formação aí desses arranjos de nanotubo em ligas titânio-zircônio, né? Então, a anodização seguida, esse trabalho mostra aí que a anodização seguida por um tratamento aí de recozimento, ele pode melhorar a adesão celular e, consequentemente, a performance dessa liga para aplicações biomédicas. Estou passando aí meio rápido, pessoal, sem muito detalhe, em função do tempo que está extremamente avançado já. O que a gente espera para o futuro? Tá? A quarta geração de biomateriais, aonde nós entramos na biomimética, aonde nós vamos procurar reproduzir as formas e as funções de tecidos biológicos. Então, aí a gente entra com a engenharia de tecidos, que ela emprega a tecnologia de materiais para desenvolver estruturas que são aptas, para servir como um substrato para o cultivo celular, com o objetivo de desenvolver um novo tecido. Então, nós vamos ter aí um arcabouço, nós vamos ter um andaime, um suporte, um scaffold, para poder crescer esse tecido. Então, a confecção de materiais porosos
que nós chamamos de materiais celulares, ele entra de uma maneira bastante interessante aí. Então, a engenharia de tecidos, ela é um campo interdisciplinar que aplica os princípios da engenharia e biologia para desenvolver substitutos com o objetivo aí de restaurar, manter ou melhorar a função de tecidos humanos, né? Então, para atingir esses objetivos, nós temos que fazer um suporte poroso. O scaffold, que ele vai ser uma matriz extracelular que vai garantir o crescimento, a multiplicação e a funcionalização aí desse material com um tecido vivo, né? Então, são 3 etapas básicas que a gente trabalha com a engenharia de tecidos. O primeiro é estabelecer quais células nós vamos trabalhar. O segundo é colocar essas células num suporte para que incube essas células. E a etapa final é colocar essas células criadas, essas novas células, no órgão em uso no tecido ao qual nós queremos reparar, né? Então, agora, o nosso papel é criar esse suporte. E esses suportes, esses scaffolds, são chamados de materiais celulares. E eles têm diferentes texturas e materiais para ser utilizados. Pode ser feito de polímeros, de cerâmicas, de metais. Eles favorecem o crescimento celular, eles permitem a permeação de nutrientes e eles não causam problema para a saúde do paciente, né? Então, os metais celulares, eles têm um módulo de elasticidade bastante baixo, que é comparado com o osso trabecular, né? E ele tem uma resistência mecânica interessante. Então, esses poros, eles vão fornecer para a gente uma redução do valor do módulo de elasticidade e vão ser um ambiente favorável para que haja o crescimento celular entre os poros que se interconectam, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma preparação de metais celulares da liga titânio 6 alumínio 4 vanádio, preparadas por a fusão a laser, né? Então, é o que a gente chama de manufatura aditiva. Então, nós temos um pó desse material bem esférico, e aí nós depositamos uma camada desse pó. Primeiro, nós, por um programa de computador, nós construímos a geometria que nós queremos desse pó, desse material, né? Então, aqui a gente tem 2 tipos de geometria que nós preparamos: a geometria circular e a geometria quadrada, né, dos poros, sempre projetando ele que a parede ela tenha metade do diâmetro ou da aresta do nosso poro definido. Então, nós depositamos uma camada desse poro e com um laser a gente vem fundindo esse material. Deposita uma nova camada, com o laser a gente vem fundindo o material até que a gente obtém as amostras, como nós fizemos aqui, amostras aqui na forma de paralelepípedo com estrutura, com poros circulares ou com poros quadrados. Então, aqui a gente tem micrografias mostrando os poros construídos, os poros circulares e os poros quadrados, né? E, para que a gente tenha uma ideia, a microdureza sempre se mantendo aí na faixa de 300, de 300 até em torno de 400 Vickers, né? E o módulo de elasticidade chegando até da ordem de 5 gigapascal, né? Dependendo da geometria do poro. Então, nós temos um material com o módulo de elasticidade bem parecido com o módulo do osso e com propriedades mecânicas interessantes, tá? De tal forma que, se nós tivermos esse material e agora a gente conseguir fazer um recobrimento na superfície para melhorar
essa osso-integração, nós vamos ter um material que nós temos o módulo de elasticidade próximo do osso, nós teremos propriedades mecânicas bem interessantes e características de biocompatibilidade e osso-integração que vão fazer com que esse material tenha uma grande aplicação num futuro não muito distante. Então, pessoal, em resumo aí, num sumário, no passado, as ligas de titânio eram desenvolvidas para aplicações estruturais. Atualmente, nós temos ligas beta-estáveis e meta-estáveis, ligas de titânio, com modificação de superfície para aplicação como biomateriais. E no futuro, a gente espera novas ligas, sem elementos citotóxicos, na forma de metais celulares, com uma funcionalização na superfície para melhorar o crescimento celular e também com a introdução de elementos com característica antimicrobiana para evitar eventuais infecções pós-operatórias. Falando um pouco aqui de nós, nós estamos localizados aqui no estado de São Paulo, no centro do estado de São Paulo. Estamos em Bauru. Bauru é uma cidade que é conhecida por ter um sanduíche muito gostoso aí, à base de carne, queijo, picles e tomate. Não tem presunto. Bauru com presunto não tem nada a ver. Foi a cidade aonde surgiu, vocês vão me matar, mas eu estou longe de vocês, o melhor jogador de futebol do mundo, né? Pelé começou a jogar no Bauru Atlético Clube. É a cidade onde nasceu também o atual ministro da Ciência e Tecnologia, que foi o primeiro astronauta brasileiro. E hoje é uma cidade que tem uma grande atividade esportiva no basquete, no voleibol. No futebol está um pouco ali, está um pouco decadente, mas tem um time aqui um time centenário, que é o Esporte Clube Noroeste. E Bauru tem um dos melhores carnavais do interior de São Paulo, né? E esse que vos fala aqui é uma pessoa que gosta muito dessas atividades. Mas, à parte os atrativos de Bauru, Bauru hoje tem campos de duas das maiores universidades públicas, maiores e melhores universidades públicas do Brasil. Nós temos aqui a Faculdade de Odontologia da USP, uma das melhores faculdades de odontologia do mundo, e temos o maior campus da Unesp, né? A Unesp está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, e Bauru tem o maior campus, com 20 cursos de graduação, 22 cursos de pós-graduação, o ano passado, esses dados são de 2020, 7.300 alunos, hoje acho que nós temos mais de 7.500 alunos, e tínhamos o ano passado 364 professores, sendo que temos um único docente no campus que não tem doutorado, e mais de 90% com tempo integral. Hoje esse número é menor porque está se aposentando e não se está repondo como se devia adequadamente. Aqui na nossa faculdade, nós temos na graduação um bacharelado em Física de Materiais e temos aí a área de biomateriais que eu atuo como uma disciplina optativa. E na pós-graduação, nós temos o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, que ele tem um nível de avaliação 6 na CAPES, o nível máximo é 7, e biomateriais é uma das áreas do nosso programa. E também temos biomateriais como sendo uma das disciplinas obrigatórias para o programa, né? E essa disciplina biomateriais, ela é oferecida de uma maneira aberta, porque ela é oferecida de maneira online, já acho que é o terceiro ano, né? O terceiro ou quarto ano. Primeiro começamos com uma parte junto com o professor Alfredo,
do Chile, oferecendo de Valparaíso, oferecendo vagas para alguns alunos da Universidade de Valparaíso. Depois, já é o segundo ano que, em parceria com a Diana de Santa Fé, nós oferecemos a disciplina simultaneamente em Bauru e em Santa Fé, de uma maneira online, e eu acredito que tenha atingido os nossos objetivos, certo, Diana? E esperamos aumentar essa possibilidade para mais instituições nos próximos anos. Então, aqui nós temos algumas imagens aqui do campus, né? O nosso campus está imerso numa reserva natural de cerrado aqui de Bauru. Aqui a gente tem uma visão da entrada do campus e aqui os dois prédios onde nós temos os laboratórios aí, com todas as facilidades para preparação e caracterização de ligas à base de titânio. Trabalhamos aí em duas linhas, com o desenvolvimento de novas ligas de titânio com baixo módulo de elasticidade e a multifuncionalização da superfície. Mais 2 slides e eu termino aqui. Eu vou passar rapidamente aqui, se ele me deixar. E aqui nós temos o nosso grupo aí, que nós temos 3 pesquisadores, 2 pós-docs, 6 alunos de doutorado, 7 de mestrado, 7 de iniciação científica, 4 alunos de ensino médio e 2 técnicos dão suporte aí ao grupo. Né? Os nossos agradecimentos aí aos nossos parceiros e colaboradores, e eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas se eu ultrapassei o tempo. Muito obrigado, Carlos. Muito bonita a apresentação, muito agradecido por isso. Eu conheço Bauru, eu conheço a Unesp. Lamentavelmente, eu não testei o sanduíche nem viajei para o carnaval. A próxima vez vou tentar ir para o carnaval. Será um prazer, Alfredo. Quando estiver aqui, nos contate para que você venha aqui conosco e podemos aí desfrutar de alguns dias juntos. Obrigado, obrigado. Bom, temos tempo para algumas perguntas, se é que tem. Eu tenho uma pergunta, par de perguntas curtas. Sim. A primeira é que eu vi que na última parte da apresentação você falou de metamateriais. Metamateriais são aqueles que você está tentando desenhar a microestrutura para cumprir alguma função. Em particular, essa estrutura reticulada a nível micro são típicos metamateriais, né? Vocês estão trabalhando nisso? Nós fizemos uma parceria com o pessoal da Unicamp. Eu orientei uma tese de doutorado e a expectativa é que a gente pudesse continuar. Aí a aluna arrumou um emprego e foi embora e o trabalho ficou um pouco parado, né? Então, a ideia nesse trabalho era que a gente pudesse desenvolver essas novas ligas. Nós trabalhamos com a liga titânio 6 alumínio 4 vanádio, que é onde você consegue um material mais fácil, o material atomizado, o pó metálico atomizado, para poder construir essa estrutura por fusão a laser, né? E a expectativa é que a gente pudesse atomizar as ligas que nós fazemos, ligas titânio-nióbio, titânio-zircônio, titânio-tântalo, ou ligas ternárias, e desenvolver essas estruturas com ligas que têm elementos não citotóxicos. Mas o trabalho está um pouco parado nesse aspecto. Ok. Uma outra consulta. Você falou no princípio da charla de que tinha uma estrutura hexagonal e uma estrutura cúbica de corpo centrado a beta e alfa. Sim, sim. Especificamente, qual é a propriedade que caracteriza o fato de que seja ou hexagonal ou cúbica a estrutura cristalina? Tem alguma particularidade para os objetivos que vocês estão buscando em particular? Sim, sim, sim.
quanto as ligas com a estrutura cúbica de corpo centrado, elas têm um módulo de elasticidade mais baixo. Então, elas tendo o módulo de elasticidade mais baixo, elas vão se aproximar mais do módulo do osso e evitar aquele efeito de stress shield, que você tem uma fragilização da estrutura óssea, porque todo o metal, como ele tem um módulo de elasticidade mais alto, ele vai absorver todo o esforço, toda a carga. Então, quanto mais beta for a liga, quanto mais a presença da estrutura cúbica de corpo centrado, a fase beta, a tendência é ter um módulo de elasticidade mais baixo. Ok, obrigado. Ok.